Você se lembra da primeira vez que sentiu medo de verdade no cinema? Eu não tô falando daquele susto rápido de um gato pulando do armário não. Eu tô falando daquele pavor gelado e primitivo, sabe? De perceber que você não está mais no topo da cadeia alimentar e que algo muito maior e com muito mais dentes está caçando você no escuro. Muita gente guarda Jurassic Park na memória como uma aventura mágica de fim de semana, mas se você abrir os arquivos de produção e principalmente os livros originais do Michael Crichton, vai encontrar uma história bem diferente. Uma história feita de neurotoxinas que paralisam enquanto você é comido vivo, de dinossauros que torturam suas presas e de falhas de segurança que transformaram o paraíso em um matadouro industrial. Hoje nós vamos ignorar a magia e focar exclusivamente no pesadelo. Vamos dissecar a trilogia original e os romances para trazer o top 10 momentos mais aterrorizantes de Jurassic Park. Então se prepara, aumenta o volume e tranque as portas. O parque está aberto. Seja bem-vindo à Ilha Nublar. Quando Steven Spielberg lançou o filme em 93, ele usou uma técnica magistral chamada Less is More, menos é mais. Ele escondeu o monstro nas sombras, usou a chuva e o silêncio para criar tensão, mas Michael Crichton, o autor do livro, não tinha essa restrição. Ele escreveu um techno-thriller de horror biológico. No livro, o parque é sujo, cheira a urina de animal e ozônio. Os dinossauros não são majestosos, são erros genéticos agressivos e imprevisíveis. Para chegar a 15 minutos de puro terror, nós vamos fundir esses dois mundos. Vamos pegar a tensão visual dos filmes e preencher as lacunas com a brutalidade descrita nos livros. Nessa lista não há heróis fugindo de explosões, há apenas vítimas, predadores e o inevitável resultado do caos. Abrimos a nossa lista com isolamento total. A sequência do aviário é frequentemente citada como ponto alto de tensão do filme, e por um bom motivo. O diretor Joey Johnston utiliza a neblina como um antagonista. Imagine a situação. Você está em uma passarela de metal enferrujada, suspensa sobre um abismo. Você não consegue ver mais do que 3 metros à sua frente. O som é abafado pela umidade e de repente você ouve o ranger do metal. Algo pesado pousou na estrutura. O momento em que o pterossauro surge da névoa, é aterrorizante, porque quebra nossa expectativa biológica. Ele não está voando, ele está caminhando na sua direção. Ver uma criatura daquele tamanho se movendo de forma bípede desajeitada na sua direção cria aquele efeito de algo que parece natural, mas está profundamente errado. Mas se a gente for lá pro primeiro livro, a cena é um caos frenético. Crichton descreve os pterodáctilos como animais territoriais e cruéis. Eles não apenas defendem o ninho, eles bombardeiam os intrusos. No livro, os personagens estão em botes de borracha no rio, e os pterossauros mergulham do teto da cúpula como mísseis kamikazes. O objetivo deles não é apenas matar, é cegar. Crichton descreve com detalhes os bicos afiados tentando perfurar os olhos dos personagens e rasgar a borracha dos botes para afogá-los na água escura. É uma batalha desesperada contra um enxame aéreo. Em nono lugar temos a morte por 1000 cortes. A cena que ensinou toda uma geração a ter medo de terrenos baldios. Em Um Mundo Perdido, Spielberg executa uma inversão de gênero brilhante. Normalmente, o terror acontece em lugares fechados e escuros. Aqui, o massacre ocorre em campo aberto sob a luz do dia. Aquele aviso desesperado do Ajay, lembra? Não entrem na grama alta. É um dos momentos mais arrepiantes da franquia. Mas é cinematografia que vende o horror. Temos aquela visão aérea, onde vemos as trilhas deixadas pelos raptores, convergindo geometricamente para os caçadores. É como ver torpedos na água indo em direção a nadadores que não sabem que vão morrer. No nível do solo, o horror é a confusão. Você não vê o monstro, você vê apenas o capim balançando. Ouve um grito abafado e a pessoa que estava correndo do seu lado simplesmente desaparece. É uma subtração silenciosa. Um por um, os homens vão sendo puxados para baixo. Uma curiosidade dos bastidores é que os sons que os raptores fazem nessa cena foram gravados de golfinhos e morsas, para criar uma linguagem que soasse inteligente e coordenada, sabe? Eles não estão apenas caçando, eles estão cercando o gado. Em nossa oitava posição temos a crueldade da inocência. Entramos agora aqui no território exclusivo do livro, com uma morte que o cinema nunca teve coragem realmente de mostrar. No filme, o advogado Gennaro morre no banheiro. É rápido e é bem icônico. Mas no livro, o personagem equivalente a ele é o Relações Públicas Ed Regis. E ele não encontra o T-Rex adulto, ele encontra o Tiranossauro Rex juvenil. E é por isso que talvez seja mais assustador, porque um adulto ele mata para comer ou para defender o território
território. É instinto e é rápido. Uma criança, no entanto, é curiosa. O Tiranossauro Rex adolescente do livro vê Ed Regis não como uma comida, mas como um brinquedo. O dinossauro o derruba no chão. Quando o Ed tenta se levantar chorando, o animal o empurra de novo. Ele senta em cima do Ed, quebrando suas pernas com o peso, apenas para entender e ver qual o som que ele faz. Crichton descreve a agonia do Ed Regis, sabe, paralisado e inconsciente, enquanto o animal começa a arrancar pedaços dele lentamente, apenas por curiosidade. Não é uma execução, é uma tortura acidental. Quando os protagonistas do livro encontram o local horas depois, tudo o que resta do Ed Regis é a perna dele, decepada, ainda dentro do sapato de couro italiano. Seguindo aqui para o nosso sétimo lugar, temos a inteligência sádica. Aqui a franquia flerta com o horror psicológico. O mercenário, o Desk, em Jurassic Park 3, é separado do grupo e ele é atacado por um Velociraptor, mas o ataque não é letal. O dinossauro crava a garra na coluna dele, paralisando suas pernas, e o deixa deitado de bruços no chão. A câmera nos mostra outros humanos escondidos nas árvores, olhando para baixo. E então o horror da compreensão bate. O Raptor não falhou em matar o Desk, ele deixou ele vivo de propósito. Ele está usando um ser humano agonizante que grita por socorro como isca viva para atrair os outros. Isso detona um nível de crueldade e planejamento que não vemos em animais comuns. É o comportamento de um serial killer, sabe? O clímax da cena é gelado. Quando a armadilha falha e os humanos não descem, o Raptor Alpha reaparece. Ele não ruge, ele não corre. Ele simplesmente caminha até o Desk e crack, quebra o pescoço dele com uma mordida seca. O animal descartou a ferramenta que não funcionava mais. É uma das mortes mais frias de toda a saga. Seguindo aqui para o nosso sexto lugar, temos O Banquete no Ninho. Vamos contrastar o filme e o livro novamente aqui, tá? No filme Mundo Perdido, Ed Carr tem uma morte heróica e brutal, partido ao meio por 2 T-Rex. Mas no livro, o destino dele é o pesadelo de qualquer pessoa que tem medo de altura e de ser comido vivo. No livro, o Ed está em uma gaiola de observação elevada nas árvores, projetada para ser impenetrável. Ele se sente seguro lá em cima, sabe, olhando para os animais lá embaixo. Mas a natureza encontra um meio. Um bando de velociraptores começa a escalar a árvore. A descrição de Crichton é sufocante. O som das garras raspando a casca da árvore, chegando cada vez mais perto. O Ed tenta lutar, batendo nos focinhos com uma barra de metal, mas eles são muitos e eles o puxam para fora da gaiola. A queda é aterrorizante, mas o pouso é pior ainda. Ele cai diretamente no meio do bando. Não há um golpe de misericórdia. Ed é consumido por múltiplos animais simultaneamente, sentindo mordidas em todas as partes do corpo ao mesmo tempo. A cena é descrita como um frenesi de sangue e gritos que cessam apenas quando a traqueia dele é arrancada. E antes da gente entrar aqui no nosso top 5, onde as coisas ficam realmente gráficas e viscerais, eu preciso levantar uma questão aqui com você. A franquia sempre se equilibrou, entre o terror de monstros gigantes e o terror de perseguição. A pergunta é, o que te causaria mais pânico na vida real? Estar preso em um carro imóvel enquanto um T-Rex tenta abrir o teto, ou estar correndo no escuro sabendo que 3 velociraptores inteligentes estão flanqueando você e abrindo portas? Seguindo aqui para o nosso quinto lugar, temos O Som do Medo, que foi uma sequência que definiu o cinema moderno, a fuga do T-Rex. Spielberg tomou uma decisão genial aqui, ele removeu a trilha sonora. Não há música de orquestra dizendo o que sentir, o terror é construído puramente pelo design do som. O impacto rítmico que faz o copo de água tremer, lembra do filme? O som metálico dos cabos de aço de alta tensão arrebentando como cordas de violão gigantes. Quando o ataque começa, o foco é a claustrofobia. As crianças estão presas em uma caixa de vidro e metal. O T-Rex não é um monstro de filme, é um animal tentando chegar à carne que está dentro da lata. O momento em que ele pressiona o focinho contra o teto solar de acrílico, quebrando, e força as crianças contra a lama, mano, é sufocante. Para criar o rugido do T-Rex, o designer de som, Gary Ridstrom, misturou o som de um bebê elefante, um tigre e um jacaré. O resultado é um som que atinge frequências graves que nós sentimos no peito, ativando um medo instintivo que estava adormecido há milhões de anos. Seguindo aqui para o nosso quarto lugar, temos a vivissecção consciente, que seria a morte do Henry Wu. Voltamos ao sadismo de Michael Crichton. No filme, o Dr. Henry Wu é o cientista frio que sobrevive para ser o vilão nas sequências, Mas no livro original, ele paga o preço final por sua arrogância. Durante o ataque ao complexo, o Wu está tentando ajudar a Ellie Sattler. Ele está no telhado do alojamento gritando instruções. O que ele não percebe é que os raptores aprenderam a subir no telhado. O ataque é bem cirúrgico.
o raptor pula de cima derrubando o Hu de costas, e com um movimento rápido o animal usa a garra do pé para abrir o abdômen do cientista de cima para baixo. A descrição da cena é de revirar o estômago, mano. O Hu não perde a consciência imediatamente. Ele está deitado em choque e tenta empurrar o focinho do animal para longe com as mãos. Só que o raptor, ignorando a resistência fútil dele, começa a comer as entranhas expostas de Hu, enquanto ele ainda está vivo e assistindo. É o tipo de horror que faz você querer fechar o livro. Agora aqui com a nossa medalha de bronze, né, para a cena que transformou dinossauros em monstros de filmes slasher. A cozinha. O Spielberg reduziu a escala nessa cena. Não é mais sobre monstros gigantes destruindo carros, é sobre um jogo de gato e rato em um ambiente doméstico. O cenário é brilhante, aço inoxidável, frio, cheio de reflexos que confundem a visão. O terror aqui é a competência dos animais. Eles abrem porta, eles se comunicam com sons e cliques, eles coordenam a busca. O momento em que o raptor solta o bafo quente no vidro da porta é icônico. E uma curiosidade interessante é que o som daquela respiração foi feita gravando um cavalo, e os chamados que eles fazem um para o outro são sons de tartarugas acasalando. Mas na tela é o som da morte se aproximando. A tensão de ver o Tim e Alex tentando não fazer barulho enquanto as garras batem no piso, sabe? Cria uma ansiedade física na audiência. É a prova de que o silêncio pode ser mais assustador que um rugido. Seguindo aqui temos a morte do criador. No filme, o John Hammond é um avô gentil que quer trazer alegria ao mundo, né? Só que no livro, ele é um capitalista arrogante que culpa os outros pelo fracasso. E sua morte reflete isso. Caminhando pelo parque destruído, Hammond se assusta com um rugido, que na verdade era uma gravação, e acaba caindo em um barranco, quebrando o tornozelo. Sozinho e incapaz de se mover, ele é encontrado por um bando de compsognato, né? Os famosos compis. E aqui entra o horror biológico único de Crichton. A mordida dos compis no livro contém uma neurotoxina similar à de cobras, que causa uma leve paralisia e uma sensação de sono e euforia. Hammond não morre gritando, ele morre desnorteado. Ele se sente calmo, sonolento, enquanto observa dezenas de pequenos dinossauros começarem a comer suas mãos, depois seus braços e o seu rosto. Ele morre sendo devorado vivo por suas próprias criações, sentindo os dentes rasgando sua carne, mas quimicamente incapaz de se importar. É um final poético, macabro e infinitamente mais sombrio que o final feliz do filme. E no nosso topo temos o momento mais grotesco, visceral e perturbador de toda a franquia: o Dennis Nedry e o Dilophosauro. No filme a cena é bem assustadora, com a chuva, a queda na cachoeira e o ataque dentro do Jeep, mas o livro ele descreve a anatomia do ataque de uma forma que beira o insuportável. Primeiro, o veneno. O Crichton descreve que ao atingir os olhos, o veneno causa uma dor alucinante, como se agulhas quentes fossem enfiadas no cérebro. Nedry fica cego instantaneamente, desorientado na escuridão total. Ele sente uma segunda dor, aguda e cortante na altura do estômago. Ele leva as mãos para baixo para ver o que aconteceu, e aqui está a frase que define o terror do livro, abre aspas. Nedry sentiu uma massa mole, quente e escorregadia. Com horror absoluto, ele percebeu que estava segurando seus próprios intestinos com as mãos, fecha aspas. O dinossauro o havia estripado com um único golpe silencioso. Cego, segurando suas próprias vísceras na chuva, a última coisa que Nedry sente são as mandíbulas do animal fechando ao redor de sua cabeça e o som de osso quebrando. Isso não é uma aventura, isso é o pesadelo em sua forma mais pura. A força da natureza não perdoa, meu amigo. E você já sabe, né? Já se inscreve e deixa o like. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!